Os 3 melhores investimentos para você viver de renda. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson e nesse vídeo eu vou falar sobre os melhores investimentos para você viver de renda, quando você tiver acumulado, é claro, um patrimônio, um certo capital. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva, tá? Dá um joinha nesse vídeo e ativa o sininho para receber minhas notificações dos próximos vídeos com dicas de educação financeira, investimentos, economia, ganhar dinheiro. Então vamos falar agora dos 3 melhores investimentos para você viver de renda. É claro que para você viver de renda, você precisa primeiro acumular um patrimônio, um certo valor, um capital, que você vai aplicar em um desses investimentos ou em vários, né? Você pode também diversificar suas aplicações, até, se você quiser, aplicar um pouco em cada um desses 3 que eu vou citar agora. Quando a gente fala em viver de renda, a pessoa às vezes pensa assim, se eu tivesse lá, sei lá, um certo capital, se eu acumular um patrimônio, eu ponho na poupança e todo mês eu tenho aquela rentabilidade. Esquece poupança, gente. Poupança é a pior opção. Hoje a poupança está rendendo cerca de 0,38% ao mês. Isso, às vezes, não chega a pagar nem a inflação. Então, a poupança você descarta. Muitos falam, mas a poupança não tem imposto de renda. Tudo bem, mas às vezes compensa você pagar imposto de renda numa aplicação que rende muito mais do que a poupança, tá? Então vamos falar aqui os 3 que eu considero os melhores investimentos para você viver de renda. Recentemente eu já gravei um vídeo falando que a minha principal escolha seriam os fundos de investimento imobiliário. Por quê? Porque eles têm uma boa rentabilidade mensal, são isentos de imposto de renda e ainda existe a possibilidade de você ter ganho de capital, a valorização das cotas que você comprou. Mas eu estive analisando melhor e eu percebi que, atualmente, em primeiro lugar, com a melhor rentabilidade, estão ações que rendem os melhores dividendos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha pesquisa. Aqui na tela está, olha, o resultado de uma pesquisa aqui, publicado pelo site Infomoney, uma carteira de ações que devem pagar os melhores dividendos em 2018, nesse ano. E, segundo o levantamento da Bloomberg, da XP Investimentos, olha, essas 5 empresas listadas aqui, que você está vendo, elas estão pagando os melhores dividendos nesse ano de 2018. Está projetado, né? É uma estimativa, tá? Então, veja, se a gente somar esses dividendos projetados para o ano de 2018 e dividir por 5, que são 5 ações, né? Eu peguei só as 5 principais ações, nós vamos ter aqui uma média anual de dividendos de 8,08%. Isso significa uma média mensal de dividendos de 0,67%. Então, é melhor até do que os fundos imobiliários que nós vamos ver daqui a pouco, que vão ficar em segundo lugar. Então, veja, investindo em ações que pagam bons dividendos, como essas aqui, que atualmente são as melhores, segundo esse levantamento feito, né, pela Bloomberg XP Investimentos, você teria então na sua carteira essa rentabilidade mensal de 0,67. Agora, quais as vantagens de investir em ações para viver de renda, de dividendos, né? A vantagem é que você tem uma ótima rentabilidade, que seria, no caso aqui, 0,67% ao mês. Outra vantagem é que você pode ter a valorização do seu patrimônio, né? Porque as ações tendem a valorizar com o passar do tempo. É claro que não é garantido isso. E uma terceira vantagem é que você recebe esses dividendos isento do imposto de renda. Você não tem que pagar imposto de renda sobre esses ganhos de dividendos que você vai ter mensalmente. Agora, qual a desvantagem? Uma desvantagem de você investir em ações para ter dividendos é que o valor das ações pode cair, né? O seu capital, o seu patrimônio pode se desvalorizar. Existe sempre o risco, porque você está investindo em renda variável, né? Então você não tem a garantia de que o seu patrimônio vai se manter, vai subir. Ele pode cair. Mas a longo prazo, né? Se você tiver boas ações, ações bem escolhidas, a tendência é que suba. Uma outra desvantagem das ações, para você viver de renda, é que não existe uma definição clara de quando você vai receber os dividendos. Esses dividendos são anuais, então às vezes pode ser pago a cada 6 meses, às vezes pode ser pago
uma vez por ano, pode ser pago a cada 3 meses. Então não existe uma definição clara de quando você vai receber dividendos. Algumas empresas pagam a cada 6 meses, outra a cada ano, outra a cada 3 meses. Então não existe assim uma certeza, né, de quando você recebe esses dividendos. Você sabe que você vai receber esse valor de dividendos no ano, mas não é uma coisa certa, assim, todo mês você receber ou cada 3 meses. Então, existe essa indefinição sobre quando você recebe. Essa é uma desvantagem das ações. Agora vamos para o segundo investimento para você ganhar com dividendos, que ficou em segundo lugar aqui na minha pesquisa, são os fundos imobiliários, que eu já falei deles aqui. É o que eu atualmente acho o melhor, porque ele tem a vantagem, embora a rentabilidade aqui ficou um pouquinho abaixo, né, dessa carteira que você está vendo aqui, ele tem a vantagem que você recebe todo mês. A maioria dos fundos imobiliários paga os dividendos, né, os aluguéis para você mensalmente. Então essa é uma grande vantagem. Essa carteira aqui, que é uma carteira de renda, né, de fundos que tem a melhor renda, segundo a XP Investimentos, esse é o portfólio aqui, né, de 5 fundos imobiliários escolhidos pela corretora XP. Está projetado para 2018 ter uma rentabilidade de 7,3% ao ano. Dividindo isso por mês, né, por 12 meses, você vai ter uma rentabilidade de 0,6%, 0,60% ao mês. Então ficou um pouquinho abaixo das ações, né, dos dividendos das ações. Mas como eu falei, quais as vantagens? As vantagens são que você recebe mensalmente os seus dividendos nos fundos imobiliários. A maioria deles paga todo mês, então você recebe a sua renda mensalmente. A segunda vantagem é que, assim como as ações, eles podem se valorizar, né, o patrimônio, a cota de fundos que você comprou, ela tende a se valorizar com o decorrer do tempo. Então você, além de ter a rentabilidade mensal, né, os dividendos mensais, você ainda pode ter o ganho de capital. Seu capital pode se valorizar com o passar do tempo. E também pode cair, mas geralmente a tendência é que ele se valorize se você tiver uma boa carteira, uma carteira bem selecionada de bons fundos imobiliários, né? E a terceira vantagem, assim como no caso das ações, é que você não paga imposto de renda sobre os dividendos, sobre os seus ganhos de aluguéis mensais. Então é muito interessante por isso que eu prefiro ainda, né, os fundos imobiliários, por causa dessas vantagens, receber todo mês, a chance de valorizar meu patrimônio, meu capital, e ainda não ter que pagar imposto de renda. Qual a desvantagem? A principal desvantagem é que, por ser renda variável, né, o valor da cota, o valor do seu patrimônio também pode se desvalorizar. Você não tem garantia de que vai valorizar. É uma renda variável. Então pode valorizar um mês, pode desvalorizar no outro. Você nunca tem essa certeza. Mas a expectativa da gente, se for um fundo bem selecionado, se forem fundos bem selecionados, uma carteira bem escolhida de fundos, que a gente tenha uma administração ativa, né, um gerenciamento ativo desses fundos, assim como deve acontecer também com o fundo de ações. O que significa um gerenciamento ativo? Significa que você está acompanhando o mercado, né, talvez ter uma assessoria de uma empresa especializada, ou uma equipe especializada, um assessor financeiro, que ele vai te mostrar, né, se tiver que trocar algum fundo, se algum fundo não estiver mais sendo interessante manter na sua carteira, você tira ele e coloca outro. O mesmo também com as ações, né? O mesmo deve ser feito com as ações. Então, fazendo uma boa administração, a tendência é que o seu patrimônio se valorize, além de você ter essa rentabilidade mensal. E em terceiro lugar, o investimento, né, que ficou em terceiro lugar aqui, para a gente viver de renda, é o Tesouro Direto. Eu estive pesquisando também, né, segundo o site Infomoney, aqui estão os preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, né, a última atualização. E nós temos aqui, ó, esse título do Tesouro Direto que eu selecionei, que é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, para você receber semestralmente, né, cada 6 meses você recebe os juros. E esse título ele está pagando o IPCA, que é a taxa da inflação, mais 5,18% hoje, atualmente. Então isso significa o seguinte, que você vai ter uma renda de 5,18% ao ano acima da inflação.
Ou seja, você não deve pegar toda a rentabilidade que você recebe. Você deve pegar somente a rentabilidade que for acima da inflação para você usar, para usar como renda. Por quê? Para que o seu capital não se desvalorize, não perca o poder de compra com o decorrer do tempo. Então, se você está recebendo aqui, né, a taxa de IPCA mais 5,18% no ano, você deve utilizar para a sua renda somente esse 5,18%. O IPCA, a taxa do IPCA, você deve deixar, né, na valorização do seu patrimônio, para que o seu patrimônio não perca o poder de compra com o decorrer dos anos. Tá? Então, fazendo essa divisão, né, por 12 meses, esse 5,18% ao ano, dividindo por 12 meses, nós vamos ter 0,43% ao mês. Então, você vê que fica bem abaixo dos outros dois investimentos, que seriam ações e fundos imobiliários. Fica bem abaixo, só que a vantagem principal do Tesouro Direto é que você não tem perda, não tem a chance de desvalorizar seu patrimônio, como acontece com as ações e com os fundos imobiliários, né, que são rendas variáveis. Aqui não. Você vai ter sempre a valorização do seu patrimônio, né, no caso aqui 5,18% além da inflação, e você não tem aquele risco, né, de desvalorização. Então você vai receber menos por mês, só que você vai ter uma segurança maior com o Tesouro Direto. Né? É quase uma renda fixa, né? Não tem o problema da renda variável de desvalorizar. Então, para quem quer mais segurança, pessoa mais pé no chão, né, que não quer correr o risco das oscilações do mercado de renda variável, que acontece com as ações e com os fundos imobiliários, a melhor opção seria o Tesouro Direto. Né? Então, podia até estar em primeiro lugar por causa dessa segurança que você tem. Mas eu coloquei em terceiro por causa disso, né? Porque a rentabilidade é menor diante das outras duas opções. Então a grande vantagem é essa que eu já falei. Você não tem o risco de desvalorização. Né? Agora as desvantagens, né? Eu não sei se tem mais vantagem. As desvantagens são que a rentabilidade é menor do que os outros. Você vai receber a cada 6 meses, né? No caso aqui nós estamos falando de um título que paga juros semestrais, e você também tem que pagar imposto de renda sobre a rentabilidade. Então eu não sei se esse 5,18% ao ano já está descontando imposto de renda ou não. Se não estiver, aí teria que fazer uma pesquisa, você teria que pagar ainda a taxa de imposto de renda, que eu acho que é 15%. Então cairia essa rentabilidade aí, tá? Então, precisamos ver isso. Eu não cheguei a pesquisar isso. Se alguém tiver assistido esse vídeo e souber, né, pode nos ajudar aí nos comentários aí, que eu agradeço, tá bom? Então, gente, é isso. Essas são, na minha opinião, nas minhas pesquisas, as 3 melhores opções de investimento para você viver de renda, né? Você acumula um capital, e para acumular um capital, é claro que você vai precisar guardar um dinheiro todo mês, né? Lembra que eu já falei, é a regra número 1 para você ficar rico, é você gastar menos do que o que você ganha. E essa diferença você vai guardar para formar um patrimônio que depois você vai aplicar numa dessas 3 opções, ou nas 3, ou em algumas delas, né, em 2, você que decide, para você depois viver de renda. Então, esse é o meu objetivo, né, é isso que eu estou trabalhando, né, e é aquilo que muitas pessoas que não querem depender da aposentadoria do governo, né, do INSS, estão buscando fazer também, acumular um patrimônio e depois aplicar e viver de renda. Então, olha, se você tiver outras sugestões, outras dicas, né, não deixe de deixar seu comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e ativa o sininho. Muito obrigado pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para te ajudar a escolher uma forma de viver de renda. Grande abraço, felicidades e muito sucesso para você.